nova cepa do coronavírus tem preocupado demais todo mundo, o mundo inteiro, aliás. Autoridades começaram a planejar ações, claro, para evitar uma nova onda de infecções. A OMS já classificou a variante Omicron como preocupante e com risco global muito alto. Para se ter uma ideia, essa cepa identificada na África do Sul tem 32 mutações. Na variante Delta, considerada altamente infecciosa, foram encontradas 8 mutações. Como a descoberta é recente, ainda não existem estudos sobre a transmissibilidade dessa cepa, se ela agrava os sintomas ou se ela pode driblar a imunização das vacinas. Por aqui, o Brasil proibiu a entrada de viajantes de 6 países da África a partir desta segunda-feira. A medida vale por tempo indeterminado e é uma tentativa de conter a chegada da variante Omicron no país. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Pare o Mundo que eu quero saber, esse é um podcast do Jornal da Band com a minha apresentação, Joana Treptow, produção e edição de Larissa Zapata e Camila Corsini. Nós vamos conversar agora com a doutora Raquel Moarec, infectologista da Rede DOR e da Medicina Interna Personalizada. Oi, doutora Raquel, como vai? Como vai, Joana? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre uma nova cepa desse Covid. Doutora, o que se sabe até agora? Nós temos que nos preocupar porque se nós colocarmos a variante Delta como termo de comparação, termo comparativo, né? No mundo, a Delta foi e é algo muito preocupante, mas aqui na nossa realidade brasileira não foi tanto. O que a gente pode esperar dessa nova variante? Então, ela foi uma variante nova, com muitas mutações. O que significa com muitas mutações? 32 só na proteína spike, mas em média ela tem de 50 a 55 mutações, que seria uma facilidade para entrada no ser humano e para responder com um novo quadro. O que a gente sabe? Ela começou dia 9, ela foi identificada, dia 26 a Organização Mundial de Saúde colocou ela como preocupante pela presença de muitas mutações. Isso vai levar todos os países, né, todos os continentes, a prestar atenção nos sinais e sintomas e avaliar a sua gravidade. Até o momento, não houve óbitos dessa variante. E uma boa coisa é que na África do Sul foram relatados os casos mais leves, não casos graves que justifiquem uma internação ou uma piora progressiva. Pelo contrário, um quadro muito mais tranquilo. Levando em consideração que alfa era perda de olfato e paladar, pensando que na delta a gente tinha um quadro mais viral, a gente tinha a gama que foi evoluindo com quadro respiratório pulmonar. Então, assim, são sinais e sintomas variados de acordo com a variante. Antes da gente continuar falando sobre essas especificidades e o que já se sabe, eu acho que eu queria fazer uma pergunta para a doutora, que é o que passa na cabeça de todo mundo neste momento. Isso não vai acabar não, doutora? Olha, então é uma boa pergunta, Joana. O que acontece? Quando a gente ainda tiver transmissão sustentada deste vírus, como na comunidade, quer dizer, eu tiver focos de transmissão, esse vírus está se adaptando, fazendo mutação a cada 15 a 20 dias. Quando isso vai acabar? Quando a gente tiver tratamento, que nem começou a ter agora com duas drogas novas antivirais, e a vacinação em massa, que é o que ainda nós temos. A gente precisa ter, eu estou batendo nessa tecla, pelo menos 86% da população vacinada para diminuir a transmissão e para tratar a transmissão tendo um tratamento eficaz. Só assim eu diminuo a capacidade desse vírus de transmitir. Doutora, e tendo em consideração esses aspectos muito pontuais que a gente sabe sobre a nova variante, é possível que seja mais transmissível e menos letal? Isso, a transmissão é a capacidade de entrada, então vai demandar quantidade de vírus, que seria a carga viral, a capacidade dele de burlar a resposta imune até de pessoas vacinadas
ou que já tiveram a doença e ter uma recidiva de quadro. É essa a justificativa do medo e da preocupação da Organização Mundial de Saúde, que este mutação, ela burle a resposta imune do paciente, mesmo vacinado e mesmo que já tenha tido. Por isso essas mutações. Então, esse é o cuidado que a gente vai ter que ter agora. Ele pode não ser grave, ele pode não ter mutação, ele pode não ter mortalidade, mas ele tem transmissibilidade, que essa é o que foi avaliado na Delta com a gente aqui no Brasil. E o que a gente deveria fazer agora neste momento? Porque a gente vê uma tendência aqui no Brasil de liberar o uso de máscaras, enfim. Os eventos foram liberados recentemente, a gente está aí com o Réveillon à porta, o Carnaval à porta também, as pessoas loucas para sair, a gente vai à rua e vê os restaurantes todos lotados. Claro, as pessoas querem socializar. Foram quase 2 anos de uma pressão muito grande, né? De um isolamento muito grande, de um medo muito grande. O que a gente deve fazer agora para se prevenir? A gente deve voltar atrás para aquela restrição maior, ou a gente ainda pode aproveitar, sair e tal, mas tendo cuidados que as autoridades achavam que a gente podia deixar de ter? Fiz entender? Olha, sim, fez entender. O que a gente precisa hoje, a gente já está sabendo agora com os trabalhos, é que a gente precisa ter uma resposta imune sustentada vacinal para a gente voltar a ter uma vida um pouco mais com segurança. Então, o que é o ideal? As pessoas que já estão perto dos 5 meses da sua vacina, que tenham um fator de risco, aquelas pessoas que tenham a possibilidade de ter uma baixa resposta imune vacinal, elas têm que continuar usando a máscara e diminuir ficar longe, né, ter um distanciamento social e continuar fazendo os seus cuidados. Pode ir trabalhar, pode correr, pode ir ao parque, mas evitar a retirada de máscara. Primeiro porque precisa dessa terceira dose. Agora, se você me perguntar, outras pessoas que já acabaram de fazer sua terceira dose, ou estão na segunda, em vigência do valor ou do nível da segunda dose, adequadamente, podemos tentar tirar essa máscara em ambientes abertos, em corridas, em lugares onde a gente não tenha tanto contato interpessoal? Até poderia, porque isso já mostrou que é uma queda disso. Outra, precisamos controlar a nossa taxa de transmissão comunitária, porque enquanto eu tiver uma alta taxa de transmissão, eu tenho a possibilidade de, se eu não estiver usando máscara, eu pegar novamente esse vírus. Então, tudo é consideração com o momento que eu estou vacinal, do momento que eu tenho de fator de risco e com a necessidade ou avaliação de cada cidade que está na sua taxa de transmissão. Doutora, e em relação ao Réveillon especificamente, se a doutora pudesse falar, assim, uma pessoa jovem que quer se relacionar, quer se divertir, quer sair. Festa, ok? Falta um mês, ainda dá pra gente pensar nisso? Ou é melhor ter um pouco mais de cuidado e de precaução? Olha, Salvador acabou de cancelar aí a passagem de ano, de acordo com os riscos que a gente tem de cada cidade com a transmissão. Se você me perguntar idealmente, eu sou contra a retirada de máscaras, independente se é aberto ou fechado, tá? Eu não peguei o vírus porque eu uso adequadamente a máscara, seja no trabalho, seja em casa ou quando é necessário, quando eu tenho uma vigência de um ambiente mal ventilado ou com aglomerado de pessoas. Então, são cuidados que a gente precisa ter quando a gente está em vigência. Agora, se você me perguntar o que é o planejamento ideal, nós temos que ter portos e aeroportos com controle, carteirinha de vacina de todo mundo para entrada, não só de brasileiros, como estrangeiros também, porque o povo de outros países, eles são contra a maioria das vacinas. Nós, brasileiros, gostamos de vacinar, graças a Deus, e fazemos isso de forma melhor do que o resto do mundo. Então, a gente começou depois da vacina e estamos igual ou melhor de países que já deveriam ter terminado sua população vacinal. E isso é uma coisa boa, que nós, brasileiros, acreditamos na vacina. Só que a gente tem que colocar
uma coisa nesse portos e aeroportos para controlar isso, porque se vem uma população para nós e não faz a quarentena, não tem a carteira de vacina e vem para o nosso meio, a gente tem a possibilidade de evoluir para uma quarta onda. Tá certo, doutora. Muito obrigada, doutora Raquel Moarec. Obrigada pelos esclarecimentos e por sempre estar disponível para nos ajudar, porque eu acho que isso é o mais importante nesse momento. A gente fazer todas as perguntas e saber direitinho quais são as respostas para que a gente possa ter escolhas. A gente tem que saber o que a gente pode fazer e saber escolher, né? Então, é um momento para repensar. A gente estava aproveitando mais, não significa que a gente vai deixar de aproveitar, foi o que a doutora falou, a doutora tem os cuidados, aproveita, tem os cuidados, mas a gente precisa pensar em todos e também esperar um pouco mais para entender o que nós vamos saber sobre essa nova variante. Então, muita calma nessa hora, né, doutora? Muita calma. É só ter cuidados. Nós estamos voltando a viver tranquilos. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. O tirar a máscara não é o principal agora. É ter a calma, os portos e aeroportos agirem de forma ideal e que nós conseguimos passar por 2022 sem ter nenhuma outra onda. Muito obrigada, doutora. Um ótimo dia para você. Obrigada. Tchau. Este foi o Pare o Mundo que eu quero saber, podcast do Jornal da Band comigo, Joana Treptow, que tem a proposta de explicar assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. Até a próxima. Tchau.